A gente começou a falar aqui de Flamengo e Atlético Mineiro, agora vamos embarcar nessa porque a torcida do Flamengo está dizendo o seguinte: 1-0 o gol do Michael era a goleada que precisava para manter o sonho vivo, ou pelo menos, Pedro Ivo, pensar que dá para montar esse time de uma maneira competitiva para a final da Libertadores. Mostrou que quando chega a decisão esse Flamengo é diferente, mas o que, Facincani? Nesse Flamengo, mais organização, né? Claro. Principalmente ofensiva. Isso. O Flamengo, inclusive, até teve espaços contra o Atlético Mineiro. O Atlético não se lançou defensivamente só para pegar o Flamengo em contra-ataque. Aliás, foi o contrário, né? O Flamengo deu a bola pro Galo. Falou assim, ó, Sim. vem pra cima que eu vou te explorar. Foi uma questão inversa, né? O Flamengo muda até a postura dele no jogo para não ceder ao que o Atlético Mineiro mais esperava, que era pegar uma defesa completamente desguarnecida e que tinha um miolo escalado no final de semana que era, tirando as laterais, bastante preocupante, né? Com Gustavo Henrique e Léo Pereira. E até foi pouco acionado por causa dessa postura do Flamengo, que foi mais reativo, deu menos espaços e, para mim, o Cuca mexe muito mal de forma precipitada no segundo tempo. Já abrindo mão do Nacho, do Zaratio, esses caras, Verdade. Com um time em que você tem uma possibilidade mais reduzida de você criar, esses caras precisam estar em campo. O Nacho não pode sair do time do Atlético. O Zaratio não pode porque ele tem um poder tanto de quebrar a linha indo por dentro, mas principalmente avançando em relação à lateral. E ele abre mão de atletas, para mim, que são fundamentais. Se você tem um adversário em que ele te permite criar, te permite ter espaço, você até pode abrir mão de um meia para trabalhar mais na velocidade. Agora, se você tem um time que está mais compactado, você tem que ter mais inteligência, você tem que ter uma bola que ela vai ser muito mais versátil para, né, você inibir o seu adversário de se sentir naquela situação confortável como estava o Flamengo para contra-atacar o Atlético Mineiro. Então, para mim, o Cuca vai mal no segundo tempo. Foi um Atlético em que ele também se mostrou perdido em muitos momentos. Um Atlético que rateou num jogo decisivo. Claro, não vai perder o campeonato na minha visão, mas é bom ligar um alerta às vezes de que tem jogos em que ele precisa ser um pouco melhor. Mas, por um outro lado, um Flamengo que, quando teve possibilidades de matar o jogo e de ter uma bola melhor trabalhada à frente, acabou decepcionando um pouquinho também. Essa questão que eles colocam é interessante porque, assim, se o Cuca errou, como diz o Facincani ali na mexida, o Renato acertou ou foi muito mais disso que está escrito aqui, ó, foi muito mais na base da raça? Porque ele bota o Andrés de volta na posição, ele bota o Michael para jogar e aí a gente vai chegar nesse Michael em detalhe porque eu tenho uma questão aqui para colocar para vocês, mas dá para dizer que o Renato acertou? Ou é isso, Zé? Foi a raça, era decisão e 0-0 vamos embora? Era uma final. 0-0 era importantíssimo para o vestiário. Né? Então, ganha um jogo como esse, você traz a confiança de volta. Dá até a possibilidade do Renato falar que ele, né, que as críticas foram exageradas contra o Atlético Paranaense. Não foram exageradas, foram justas pelo resultado que deu. Então, para você ver o tamanho dessa vitória com o Atlético. Jogou para não cair, né, Zé? Mexe. É isso. Não, ele jogou para ganhar de 0-0. Nós vimos um Flamengo recuado, fechado. É aquela questão da estratégia. Tá bom, o Atlético joga muito nessa reatividade, né, no contra-ataque. Então, o Atlético muitas vezes recua e espera para justamente explorar os espaços com o Hulk. Né? O Hulk tem muito isso. Quando o time do Atlético, pode perceber, quando o time do Atlético joga contra times fechados, o Hulk não trabalha nos espaços curtos. É difícil, porque ele precisa desenvolver a força dele, desenvolver essas passadas e poder, não é apostar corrida, mas a força do Hulk, né, para ele poder se sobressair. Depois, os espaços para chutar. Quando tem essa dificuldade, o time do Atlético sente. Aí entra a questão do Nacho, a questão do Zaratio, né? Cabe aí até também, por exemplo, a movimentação do Sacha. Tem alguns jogadores que você pode colocar para mexer a defesa adversária, para você aproveitar essa questão que o Hulk pode te dar. Ele colocou o Diego Souza, que também é um jogador de força, para tentar bater de frente ali com os zagueiros da equipe do Atlético. Diego Costa, desculpa. Diego Souza do Grêmio. Eu ainda fiquei pensando aqui, não, calma. Para tentar justamente... Ele já jogou no Galo, né? Já jogou, mas para tentar justamente criar essas situações. Eu acho que o Flamengo, o Renato fez a leitura inteligente, né? Nisso ele sabe. Sou experiente, né, no jogo. É lógico que é experiente, tem 40 anos de futebol, sabe que precisaria fechar, mudar a postura, porque todo mundo ali correu, todo mundo se dedicou, todo mundo pressionou, todo mundo tirou espaço, todo mundo ficou preocupado em fazer a cobertura do outro, né? Porque no futebol existe isso, o cara perdeu, eu estou aqui para justamente fechar os espaços e não dar oportunidade para os times adversários. E lá na frente fez o simples. Não se complicou. O que eu chamo a atenção é o seguinte: performance de Gabigol.
Opa, esse é um ponto interessante, hein? Performance de Gabigol. Gabigol não joga bem há um bom tempo. Ah, mudou o sistema de jogo. Sim, mas o Bruno Henrique foi decisivo. Sim. E apareceu... o Michael foi decisivo. Onde ele joga? É aí que está. Então tem isso também, né? Quem ataca o espaço e busca a bola de cabeça naquela posição é o Bruno Henrique, em que o Gabriel deveria estar. Ok, você abrir espaço, você se movimentar é uma coisa. Você começar a se afastar muito da sua característica, como é o que está aparecendo com ele, é outro. Porque um jogo ok, 2 jogos, já são 9. Em que ele está muito longe do gol, em que o senso de finalização dele não está bacana. Não vou dizer que desaprendeu, não, ninguém desaprende, não é isso. Mas ele precisa voltar a se estimular a, repito, ser mais Gabigol... É praga. E menos Gabriel Barbosa em relação à praga do Sormani também. Entendeu? Que aí é a praga que ele prega, que ele joga no cara, entendeu? Mas é o que eu falo. Mais alegria, mais soltura e menos, em alguns momentos, parar de querer ser o jogador de seleção brasileira. Mas eu acho, você faz essa observação, eu faço uma outra também. E aí vale lembrar, o Gabigol não é um jogador de criação dentro próximo à área. Sim. Ele é finalização. Sim. Em jogos como esse, mais ou menos, né? Não, ele não tem o drible curto. Ele não por exemplo, que nem o Michael que tenta o drible, que faz essas coisas. Ele não tem isso. É que ele tem característica de sair, às vezes, da área, né? Entendeu? Sair da área e tal. E ele é muito finalizador. Eu acho que em termos de finalização, ele é sensacional. São 2 toques, né? Ele é sensacional. Só que em determinados momentos, o Flamengo vai precisar desse cara de segurar a bola. Vai precisar do cara que tenta uma jogada individual. Claro que vai. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Michael precisou entrar no segundo tempo para ter uma jogada individual. Às vezes, você precisa fazer isso. Num jogo como esse, num jogo difícil, por que ficar dependendo somente do Bruno Henrique, bola longa, contra-ataque ou bola no alto? Pô, dá a bola aqui para mim, eu tenho espaço, eu vou partir para cima dos zagueiros. Eu acho que está faltando um pouquinho de, aquela palavra, de ousadia, de um pouquinho de... Eu acho que mais que isso, a sensação que eu tenho é que às vezes ele está sem a vontade que eu já vi em outros momentos. Então, mas a vontade, eu acho assim, Dani, eu acho que as mudanças táticas, as coisas que vêm acontecendo pela questão dos adversários também. O Gabigol vem sendo destaque há quanto tempo do Brasil? Há 3 anos, no mínimo. Sim. Chega uma hora que você precisa, como diria Vanderlei, fazer o upgrade. Então, eu acho que nesse momento... não, mas é sério. E o banheiro, Zé? O que acontece? Nesse momento, as equipes, como eu falei, tem uma série de estudos, os caras se preparam, já entenderam como o Gabigol joga. Sim. Por isso ele está saindo bastante, ele está servindo o Bruno Henrique. Beleza, mas... Chega uma hora que eu vou precisar dos teus gols, Gabigol. Chega uma hora que eu vou precisar da sua presença dentro da área. Claro. Chega uma hora que eu vou precisar segurar a bola ali na frente. Tentando me aproximar, o que o Scarpa fez no jogo contra o Grêmio. Falta essa questão do Gabigol. Para mim, eu sinto falta do Gabigol chamar essa responsabilidade. Vai lá, Vai lá, Pedro, rapidinho. É que o meu era só uma frase. Mas aí, rapidinho aqui, até para vocês responderem. Você responde aí também, Facinho, quero até ouvir. A fase do Gabigol também não passa pela ausência de criatividade do time? Óbvio. Quando o Zé fala que ele é um cara de 1 toque, 2 toques na bola, de dentro da área, de finalização. Eu não acho que seja apenas uma situação. O Arrascaeta faz mais falta que o Bruno Henrique para ele, Pedro, é aí? É claro, a maioria desses jogos, a gente até debatia no sábado, o Calçade fez uma pergunta, a gente fez um levantamento. Desses 9 jogos sem gols, o Arrascaeta só participou de 2. Então, esses 7 jogos sem gols, o Gabigol tem que sair para dar talvez um lado mais cerebral que o Flamengo não tem esse substituto do Arrascaeta. Então, falta também essa ausência de criatividade, quando a gente fala da organização, do ponto de vista coletivo, de um Flamengo que não consegue jogar contra retrancas. Esse Flamengo não cria, essa bola não chega. Esse Gabigol de 1, 2 toques dentro da área não existe. Além de toda a praga que o Sormani fala lá do último jogo, do gol contra o Santos... Tem todo esse ponto de vista aí, Dani. O Gabigol talvez seja o retrato desse momento coletivo ofensivo ruim. Mas tem uma explicação. É um time que não consegue criar, é um time que não chega. É um time que não consegue triangular. Quantas e quantas vezes a gente fica com a memória fresca, aquele Flamengo que jogava passando rápido, trocando passe rápido, o Gabigol estava dentro da área só para um toquezinho. Triangula, chega, aproxima, cruza, Gabigol. Triangula, chega, acha o espaço, Gabigol chuta. Esse Flamengo não está existindo mais. Então, o Gabigol talvez seja o grande retrato dessa ausência de criatividade ofensiva do Flamengo atual, Dani. Então, mas aí, Pedro, eu entro no... Olha o jogo aí que o Sormani gosta, ó. O Sormani 28 de agosto, tela, Zé. Não, mas aí, Pedro, eu vou fazer... Essa tela aí é fantástica. Mas aí, Pedro, eu vou colocar uma situação que a gente fala muitas vezes no vestiário. Então, dá o salário para o Arrascaeta. Sim.
não pode. Mas não é isso que é o que ele quer, né? É o que ele pede, né? Não, mas eu ainda avisei, ainda falei. Não, ainda falei antes, eu vou falar... Não, eu vou falar o que se fala no vestiário, então dá o salário para o Arrascaeta, porque assim, ele não pode ficar dependendo do Arrascaeta. Mas a fase é ruim a esse ponto, não, assim? O time não pode tanto, né, Zé? Não, o time não pode, mas assim, mais... A gente bate nessa tecla Mas sempre. o que eu quero dizer é assim, que ele, quando não tem Arrascaeta, então o Flamengo vai ficar esperando o Michael? Eu acho que ele tem que ser esse cara, chamar a responsabilidade. Então, se não tem uma Arrascaeta, eu não vou marcar gols. Se o time não está funcionando, eu vou ficar na minha, dar um toquezinho do lado e não vou fazer nada. Não, peraí, desculpa. Tem o salário de craque, tem o salário, um dos maiores salários do Brasil, então a responsabilidade tem que ser a mesma. Sim. De ser o cara do time. É o Gabigol na hora que faz o gol, na hora difícil também. Não, vou dar entrevista, vou passar o pano. Não, ou passar o pano do Gabigol nesse momento é assumir responsabilidade. Me dá a bola aqui. Por que ele não pode fazer isso? O Michael tem que fazer sempre. Então não dá. Mas eu não tô jogando com o time criativo. Mas na seleção ele jogava ao lado do Neymar. O que ele fez? Ele não fez nada também na seleção, ele não conseguiu jogar. Então, assim, agora o que eu acho que acontece na carreira do Gabigol, que aí aconteceu com vários jogadores, é a questão da evolução técnica e tática do jogador. E entender que o que ele fez até agora foi ótimo, não estou reclamando, pelo amor de Deus. Eu estou destacando aqui que foi ótimo, mas só que é o seguinte, eu vou jogar contra o Gabigol, eu sei o que ele vai fazer. Não é mais suficiente. Não é mais o suficiente. Ele precisa entender, se eu ficar abertinho aqui do lado direito e tentando fechar, os times já estão posicionando o volante, já estão fechando aqui a zaga, estão fazendo 2 contra 1, posiciona o volante e eu não tenho para onde ir. Então eu tenho que tocar do lado e fazer um movimento. E aí eu fico dependendo dos outros. Sim. Então, assim, para um centroavante ficar dependendo dos outros, muitas vezes, de novo, né, o que a gente fala no vestiário, atacante que não faz gol, passa fome. Claro. Então, assim, ele tem que começar a entender, se ele não consegue, o treinador, vem cá, Gabigol, ou o staff, que tem essa possibilidade também, que muitas vezes, não estou dizendo o caso do Gabigol, pelo amor de Deus, né, para as pessoas não entenderem, mas muitas vezes o jogador escuta mais o staff do que o treinador. De mostrar para ele, vem cá, vamos assistir esse jogo, olha o movimento que você fez, tá vendo? Você está entrando, você toca a bola e vem por dentro, você está batendo de frente com o volante, a lateral já não está conseguindo, tenta fazer um pouquinho, jogar um pouco mais dentro da área. Então isso que é o que eu estou querendo dizer, ele precisa fazer algo novo para que os adversários olhem e falem, mas o Gabigol não está mais correndo para o lado direito, o Gabigol está fazendo facão e finalizando dentro da área, para tentar algo novo, porque senão ele vai ficar dependendo do Arrascaeta, o Arrascaeta daqui a pouco vai embora, se machuca, vai para a seleção, ele vai fazer isso, ele vai passar esse tipo de problema? Não, tem que ser inteligente. Ó, aqui a hashtag F90BR tá bombando com o Gabigol. O Biagione Rangel fala assim, o Gabigol finalizou bem em 2019. Depois disso, necessita de inúmeras bolas para acertar uma. Prestem atenção o quanto suas finalizações passam longe do gol. 2020 ele foi bem também. Vamos fazer uma justiça mas no aqui. Santos ele já vinha bem também. Mas é isso, ele realmente agora precisa de mais chances. E aí, o JMB fala, Gabigol fora da posição. Andrés improvisado ao longo de 4 jogos e outros equívocos demonstram a falta de competência do Renato Gaúcho, que hoje tem um elenco ainda melhor do que tinha Jorge Jesus. Falta capacidade ao Renato Gaúcho.